Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Caio Oliveira, sou presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre microgeração de energia solar com o nosso palestrante Hélio. Juntamente aqui temos também o Edson Martinho, nosso secretário da Associação de Engenheiros, que vai fazer a moderação aí da nossa palestra, tá bom? Então aí vamos passar um tempinho juntos aí e eu passo agora a palavra para o Edson para tocar o evento. Boa Legal, noite, boa noite, Edson. pessoal. Obrigado, Caio. Ligação fora do horário. Obrigado, Caio. Obrigado a todos pela presença. Para iniciar, a gente passa, né, como esse é um evento da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto, em parceria com o CREA São Paulo, a gente vai rodar um vídeo rapidinho aqui. Deixa eu só compartilhar ele aqui, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais e, na sequência, a gente vai fazer a apresentação. Então, vamos lá. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Bom, pessoal, a gente passou rapidamente o que é RT, e é importante, né? A gente tem sempre o conceito de que RT é um papel e que todo mundo cobra RT e cobra RT. Na verdade, você não cobra a RT, o CREA não cobra a RT. Ele cobra um documento que você se responsabiliza tecnicamente. Esse documento é extremamente importante, necessário, deveria ser extremamente trabalhado para que todos tenham respeito pela anotação de responsabilidade técnica. A RT não é um papel que você assina, e sim, você está assumindo a responsabilidade técnica, ok? Bom, como eu falei, essa é uma parceria entre a Associação de Engenheiros, Agrônomos e Engenheiros e Agrônomos de Salto, né? Com o CREA São Paulo. E hoje a gente traz aí um bate-papo com o meu amigo Hélio Druzian, que vai se apresentar, que faz parte aqui da nossa associação. Essa palestra faz parte de um projeto que a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto tem. Nós faremos todo mês uma apresentação dentro do conceito do contexto de engenharia e agronomia. Nós iniciamos o mês passado com uma palestra sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, na verdade, né? Hoje a gente traz aí um bate-papo com meu amigo Hélio, falando sobre sistemas solares. Hélio, meu querido, seja bem-vindo, casa é sua, e aí só se apresentar e compartilhar sua tela e passar a informação. Boa noite, Ok. chegando agora. Ok, obrigado, Edson. Uma boa noite a todos, né? Como já foi falado, meu nome é Hélio Druzian, sou formado como tecnólogo em eletrônica industrial, né? E também tenho o curso de técnico em eletrotécnica, tá? Isso daí já com algum tempo de experiência. E mais ou menos há uns 3 anos trabalhando com energia solar. Tá? Então, estamos aí na luta, aprendendo a cada dia, conhecendo cada vez mais o que é esse curso, o que é a energia solar na nossa vida. Certo? Antes de continuar, eu gostaria de saber, todos estão ouvindo? Tá claro? Tem
perfeito aí, sem nenhum problema. Por mim, Se tranquilo. for possível, colocar um sim aí no chat, se está tudo ok ou não. Legal. Aí, Matheus maravilha. tá, Jéssica tá, ótimo, já temos alguns aqui. Aliás, pessoal, é importante, só cortando o Hélio falando, o chat podem fazer as perguntas no chat que nós vamos moderar ela e no final eu e o Hélio vamos bater um papo respondendo as perguntas de vocês, tá ok? Maravilha. Então, vamos lá. Como já foi falado, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a instalação e solicitação de acesso da micro e mini geração de energia solar. Um assunto bastante interessante. Por um lado, muitos desconhecem o que vem a ser a energia solar, tá? Mas se for parar para analisar, é simples e o que nós temos no dia a dia, tá? Uma energia gratuita, que se renova a todo instante, e a maneira de se usar ela, né? A maneira de se aplicar ela nas nossas vidas, trazendo benefício para nós no nosso dia a dia. Vamos lá. Então, o que seria a energia solar, né? É uma fonte de energia alternativa e renovável, né? A gente consegue ela através do quê? De uma conversão direta da radiação solar, né? Então, essa radiação solar é o que vai ter a condição de transformar essa radiação em energia elétrica. Então, o raio solar sendo transformado em eletricidade. De que modo? Isso daí já é um processo, vamos dizer, eletrônico, tá? Que é através das células fotovoltaicas. O que seriam essas células fotovoltaicas? São semicondutores, normalmente fabricados de silício, tá? Que é o mais utilizado hoje aí nesse sistema, tá? Que ele vai captar essa energia, tá? Essa energia que são denominados fótons, tá? De uma certa forma, esses fótons, ao atingir essas células, vamos dizer, ele vai acordar essa parte dos semicondutores, certo? Então, quando ele entra em contato, esses fótons entram em contato com esse material que é o semicondutor, começa uma movimentação e assim a eletricidade começa a aparecer. O círculo da corrente elétrica dentro dessa placa, tá? Então, quanto maior a luz solar, certo? Maior seria esse fluxo de eletricidade. Daí o que a gente pode concluir que mesmo em dias nublados, nós teríamos uma geração de energia solar, tá? Porém, não na mesma intensidade que um dia ensolarado sem nuvens, tá? Com uma intensidade um pouco menor, mas estaria gerando. Como base, esse sistema tem instalado em casa. Hoje, nós tivemos aqui uma geração em torno de 20 kWh de geração que foi hoje pelo sol. Esses dias atrás, com mais nublado, que teve um dia mais fechado e chuva, chegou em torno de 6 e 7. Certo? Então, aí comprova que para ter a energia gerada, precisa-se do sol. Maior intensidade de sol, dos raios, da radiação solar, maior geração de eletricidade. Tá? Tudo isso daí, a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Também na questão como que eu posso falar para vocês ali? Na questão de sombreamento, tá? Então, vamos falar assim, quando um profissional, ele recebe um pedido para fazer a energia solar, para montar um sistema. Então, ele vai colher várias informações, tá? Desse cliente, principalmente da última fatura de energia dela, tá? Por quê? Aí é o ponto de partida
para que ele possa dimensionar um sistema, certo? Então, aí nós já estaríamos falando um pouco mais de quem vai fornecer, tá? Esse sistema. E quem vai receber isso daí? Ele vai ganhar com o quê? Uma redução nos custos da energia solar do seu imóvel, tá? Isso daí ele pode chegar até uns 95%. Pode chegar, não quer dizer que ele chega. Porque sempre tem as questões de impostos que são adicionados nele, tá? E nessa questão aí também existe aquele fator que você tem monofásico, você iria pagar uma taxa mínima de 30 kWh mês. Numa entrada, num padrão de entrada, onde você tem o bifásico, que seriam as duas fases, e mais o neutro, seria os 50 kWh de geração. E numa entrada trifásica, os 100 kWh de consumo. Tá? Então, essas são as taxas mínimas que ele iria pagar, certo? Para esse sistema que chegue a ser funcional também, né? O que ele teria aí também é esse acesso na concessionária, o profissional, ele tem que se adentar a algumas normas da concessionária local. Se for tomar por base hoje aqui na nossa região, que é a CPFL Piratininga, ela se enquadra no GED 15303, tá? Que é a conexão de micro e mini geração distribuída, do sistema de compensação de energia elétrica, e do GED 13, que é do fornecimento de tensão secundária de distribuição. Além disso daí, certo? O profissional também ele tem que se adentar também a algumas normas, tá? Como a norma 5410, por quê? Ele vai estar mexendo com a eletricidade, os padrões e os critérios que envolvem ali. A norma, a NR10, tá? Que é uma regulamentação, uma NR35, porque esse profissional vai estar trabalhando em altura. Ele tem que estar atento também à NBR 5419, que são os sistemas de aterramento, né? Então, isso daí é um pouco do que o profissional precisa para ter conhecimento. E sempre estar se renovando, se atualizando com essas normas, para que não caia em desinformação. Porque, às vezes, se ele não está com uma norma da concessionária atualizada, quando ele chega com o pedido de acesso, esse projeto já é reprovado. Então, ele volta, tem que mudar o que foi reprovado, adequar aos conceitos, às normas vigentes, para depois entrar novamente com o pedido. A mesma coisa é com a NR10. O profissional tem que estar treinado, habilitado, capacitado para exercer a função, certo? Também a norma NR35, porque a gente bate muito nessas normas, nessas regulamentações, nas NBRs, tá? Porque isso daí são conceitos que as pessoas têm que procurar o conhecimento. Os profissionais que vão estar trabalhando têm que ter o conhecimento, porque quando ele vai executar uma obra dessa, tá? Se ele entra com todos os EPIs, você tem documentação, você trabalha de forma correta, eu tenho certeza que o cliente final ele já começa a enxergar que o sistema dele está sendo feito por um profissional e será muito bem montado por esse profissional, assegurando ele se torna mais tranquilo com aquilo que ele está vendo, tá? Então, isso daí é uma forma bastante importante de ser analisado quando chega lá, tá? Na questão também de normas, nós temos a outra resolução, que é a 482, certo? E depois a ANEEL estabeleceu uma nova revisão,
que passou para 687. É o que está vigente hoje ali, tá? E essas resoluções aí também, ela estabelece as condições gerais para acesso, né? Não adianta o teu projeto estar tudo regularizado, tudo certo, conforme o GED da concessionária. Se tiver um item da qual a ANEEL não estabelece dentro dessas condições, ela também é reprovada, não é aceito, tá? Então, são vários fatores que o profissional, que o projetista, certo? Que o instalador, ele tem que se atentar quando se faz esse tipo de trabalho, certo? Não deixar passar detalhes, tá? Porque tudo isso daí vai ocorrer o quê? Em barreiras, tá? E aumentar o tempo de que eles têm para pôr o sistema em funcionamento, certo? Além do tempo da concessionária, que é normal, que são análises de documentos, análises do projeto. Então, todo esse conceito tem que ser muito bem visualizado, tá? Muito bem claro, tá? E essas principais inovações trazidas nas resoluções, né, foi o sistema de compensação de energia, né? Esse sistema é o que permite que o consumidor instale pequenas usinas de energias renováveis, tá? Isso daí pode ser na casa, comércio, fazenda, empresa, no sítio, independente do lugar. Todos os lugares que você tem uma entrada de energia, tá? Pode ser feita essa instalação. As que não têm já são com off-grid, tá? Que não estaria ligado à rede da concessionária. Tudo isso que nós estamos falando com essas usinas, essas compensações, está ligado ao sistema on-grid, o que seria conectado à rede da concessionária local. Tá? Esse sistema aí, com essa nova resolução, qual foi uma das principais mudanças que houve? Foi a questões do consumo próprio, ele proporcionar que a energia excedente gerada naquele imóvel, tá? Ela seja injetada na rede da concessionária por um sistema de empréstimo gratuito, tá? A palavra gratuito aí, no meu parecer, ele pode parecer um pouco forte. Parece que você está gerando energia e dando essa energia gratuitamente para a sua concessionária. E a sua concessionária te cobrando o mínimo com impostos e tudo mais. Vamos pôr pequeno parênteses aí. Esse gratuito por quê? Hoje, nessa norma que está em vigor, tá? É considerado a questão de 1 para 1. Tá? Então, a compensação, o que o cliente gerou de energia e injetou na rede da concessionária local, ela injeta 1 kW. Se amanhã depois ela precisar de uma energia à noite, ou teve um dia muito nublado, que não teve uma geração para ser o suficiente para o seu consumo do dia, ele vai usar desses créditos. Tá? Então, por isso que eu sempre gosto de frisar, a palavra gratuito não é bem gratuito, porque isso daí ele pode ficar ali para uso até 60 meses, certo? Que seriam 5 anos. Então, o que você gera hoje, no mês de maio, você teria 5 anos para poder usar esses créditos. Depois desse mês de maio, é zerado. Tá? Mas em 5 anos, certamente você já usou esses créditos. Tá? Então, é uma troca, né? O que você gera mais hoje, você injeta na rede. Amanhã, depois, você precisou de uma potência maior, de onde que você vai tirar? Desse excedente gerado nesse mês. Certo? E você não vai pagar mais por isso. Se a sua entrada de energia hoje é considerado uma bifásico, você vai
pagar os 50 kWh mês. Se você gerou energia, teve excedente, jogou na rede da concessionária, você vai pagar pelos 50 kWh mês. Se você não gerou o suficiente para o seu consumo, gastou acima dos 50, certo? Aí você vai pagar só esse excedente acima dos 50, porque os 50 já está incluído, certo? Então, quando você tem esses créditos lá na concessionária, toda vez que ele passa do limite, que é o mínimo estabelecido pela ANEEL, ele passa a ser usado automaticamente, retirado dos créditos que você tem na sua conta. E tudo isso que a gente está falando agora de crédito, porque isso é um ponto que dá muito debate. Isso daí vem discriminado nas contas de energia, né? Então, isso daí vem bem claro. O que você injetou, que seria energia injetada, energia ativa. O que é a energia injetada? É o que você gerou com a fotovoltaica. E ativa é o que você tirou da sua concessionária. Então, ela vai simplesmente fazer uma matemática de mais com menos aí, para você saber o quanto você está de geração e quanto você está de injeção na rede, certo? Então, esses pontos aí é onde ela vai fazer as contas e tirar. Aí teria outra pergunta que normalmente é muito feita aí, né, dentro das visitas que a gente faz, né? O que é? Como que a concessionária local sabe que eu estou injetando X e que eu estou usando Y da rede dela? Porque quando você faz um pedido disso daí, após a instalação feita, tudo aprovado, tudo certo, vistoria realizada para saber se está dentro daquilo que foi mandado em documentação, tá? O que ela faz? Ela vem e troca o seu medidor, tá? Porque hoje os nossos medidores são unidirecional. O que seria unidirecional? Ele vira sentido horário, tá? Então, só sentido horário. Quando você tem uma usina instalada, um sistema fotovoltaico instalado, a concessionária local vem e troca esse medidor, fazendo com que ele coloque um medidor que seja bidirecional. Então, o seu medidor vai virar para a direita e vai virar para a esquerda, como se fosse positivo direita, negativo à esquerda. Quem que é? O positivo é quando você puxa a energia da rede da concessionária, tá? Que seria um consumidor normal sem uma usina dessa instalada. Ele vai virar o seu reloginho para a direita. Quando você está injetando, você gerou e está sobrando energia, e você injeta na rede, tá? O seu medidor, após trocado, que é o bidirecional, ele vai virar para a esquerda. Então, ele começa a registrar essa quantia de energia que está excedente na sua casa, certo? Então, é por aí que eles fazem. Então, quando o leitorista vem, ele vai lá, faz a leitura das duas, certo? Faz a leitura das duas e lança esses dois aí, certo? E lança esses dois valores na sua conta. Então, é essa a questão dele saber o que é um ativo e o que é a injetada, certo? Isso daí dentro do mês, tá? Dentro do mês. A outra curiosidade que você tem muito nessa questão aí, né? É quando o pessoal vira e fala assim que esse sistema de energia é confiável? É, tá? Porque é um sistema que já está desenvolvido já, aí vamos chutar aí uns 30 anos já, certo? Com instalações funcionando, seguras, tá? Desde que seja muito bem instalada, sejam por empresas que realmente tenham conhecimento e saibam do que estão fazendo, tá? Que conhecem, que
têm essa noção dessas normas, dessas regulamentações, dessas resoluções, tá? Profissionais que trabalham de forma correta. Por isso que é sempre bom, independente da atividade, você procurar empresas e profissionais com consciência, né? Para poder fazer um bom trabalho, certo? E aí você só tem a ganhar, certo? E isso é certeza, né? A outra questões aí é que hoje nós temos vários sistemas de tipos de instalação, modalidades de geração. Nós temos a modalidade que é a geração na própria unidade consumidora, tá? Que se caracteriza como que aonde está sendo gerado é aonde vai consumir. Então, eu tenho a minha instalação, minha usina na minha casa. Eu estou gerando na minha casa, eu vou consumir essa energia gerada na minha casa. Então, eu não vou estar deslocando ela para outros imóveis, outra região, certo? Outro ponto bastante importante que muitas pessoas fazem confusão e às vezes ele olha lá na monitorização lá que você teve uma geração só de 20 kWh no dia de hoje. Fala, mas teve sol, teve isso, teve aquilo, e por que só 20 se eu gasto muito mais no mês? Por quê? Porque a geração, ela prioriza o imóvel. Então, tudo que ela gerou, ela vai priorizar o imóvel, ela vai pôr essa energia gerada no imóvel. Então, quando você não precisa mais dessa energia, aí que ela joga para a rede. Enquanto você está precisando, ela não joga nada na rede. Por isso que ela chama excedente, tá? Então, você não precisa mais. Tudo que você gerou, você está consumindo. Se você não estiver consumindo porque a casa está fechada, não tem ninguém, então toda essa geração vai para onde? Vai para a rede. Mas se tiver o consumo, a prioridade é o imóvel primeiro. O excedente que vai para fora, ok? Outro tipo de geração é a modalidade do autoconsumo remoto, tá? Isso também, hoje em dia, é bastante procurado. Por quê? Você pode ter a sua geração num imóvel e compartilhar isso daí, compartilhar não, né? Aplicar os créditos ou parte dessa geração em outro imóvel dentro da mesma área de concessão da sua concessionária, tá? Então, vamos dizer, aqui em Salto, eu tenho a geração na minha casa e quero pôr a geração que seja levada para um outro imóvel dentro da mesma área de concessão da CPFL Piratininga, que é o nosso caso, eu posso. Só que isso daí, ela tem algumas considerações, tá? Que precisam ser atendidas. A primeira dela, o qual é? O titular tem que ser o mesmo, tanto daqui quanto do imóvel que vai estar recebendo. O CPF tem que ser o mesmo, certo? Então, não pode haver diferenciação nesses pontos, tá? Então, se eu estou aqui, gerando aqui, eu vou mandar para um outro imóvel, o outro imóvel, lá na conta, no faturamento da concessionária, tem que estar com o meu nome, o meu CPF, os meus dados, para ser aceito. E também o profissional que vai estar fazendo isso daí, ele vai informar a concessionária o quanto ele quer que mande para lá, tá? Então, se eu gero 100% aqui, eu quero que seja 50 e 50, tudo bem, eu vou informar isso daí quando eu faço o processo de acesso à geração na concessionária, certo? Então, aí eu vou informar lá, eu quero que isso daqui vá 50% da minha geração para lá e fique 50%. Ou que vá 40% eu fique com 60%. Enfim, quem vai determinar isso daí? É o projetista que está fazendo isso daí, juntamente
com o cliente que pediu a geração, tá? Por quê? Porque você vai ter que ter as duas contas de energia somadas, tá? E aí você vai tirar essas porcentagens para informar o quanto vai. E aí você teria a questão dos créditos. Então, você gerou esses créditos. Aí, como que fica esses créditos? Viria só para uma pessoa? Não, vai na mesma proporção. Se foi lançado 50 e 50, os créditos também será de 50 e 50. Se foi lançado como 60 e 40, então os créditos também vai como 60 e 40. Ok? Até aí estão todos acompanhando, sem problema. Se tiver, já vão pondo aí no chat aí essas observações aí que os nossos companheiros aí, Caio e Edson, vão estar passando isso daí para a gente também, ok? É isso aí, bem lembrado, Hélio, o pessoal que for tendo dúvida vai colocando no chat. Isso aqui que é o final da apresentação do Hélio, a gente vai tirar dúvidas aí. Isso mesmo. Vão pondo aí, porque eu vou falando e às vezes eu me empolgo, vai meio rápido e pode perder alguma parte, tá? As outras duas que nós teríamos, eu não vou entrar tanto nessa questão, tá? Porque senão não teríamos muito tempo para tudo, tá? Que seria geração compartilhada. O que seria geração compartilhada? É os meios de consórcio ou cooperativa, né? Esse modelo aí, ele pode ser com pessoas físicas ou jurídicas, tá? Ele vai fazer o quê? A união das unidades consumidoras, tá? E vai distribuir em locais diferentes, tá? Com consumidores, tal, tudo da mesma forma, com porcentagens, tudo certo. E esse excedente será tudo compensado. Isso daqui já é um pouquinho mais complexo. Então, eu só estou colocando esse ponto e a geração em empreendimentos, que seria com múltiplas unidades, a título de conhecimento. Isso daí já tem que ser bem explicado e ser minucioso quando vai se colocar. Ok? Então, geração compartilhada seria por meios de consórcio cooperativa, composto por pessoa física ou jurídica. Beleza aí. E a geração com múltiplas unidades consumidoras, tá? Que já seria empreendimentos, que ele pode ser os condomínios, tá? Pode ser condomínio vertical ou horizontal, né? Então, ele possibilita a geração na unidade consumidora, tá? E aí ele vai jogar isso daí em áreas comuns da propriedade do condomínio, tá? Com os demais apartamentos, né? Sendo unidades consumidoras beneficiárias. Também esse daí vai entrar mais detalhes ainda em relação ao item de cima, certo? Que isso daí já demanda uma explicação um pouco mais detalhada, tá? E tem que ser mais explicado no que estaria fazendo o acesso nisso daí. Mas temos a condição de fazer também esses dois pontos aí, tá? Tudo isso que eu falei até agora está em comum acordo com todas as resoluções que já foram mencionadas, como as concessionárias, independente se ela é a CPFL Piratininga, se ela é RGD, se ela é a CEMIG, independente, todas estão enquadradas nisso daí. Por quê? Porque quem rege primeiramente é a ANEEL. Então, a ANEEL vai estipular e depois as concessionárias vêm com os GEDs dela, com as normas, com as regulamentações próprias de cada local. Ok? Aí, em cima disso daí, pela complexidade que nós temos, né? O que seria? Os documentos necessários para análise de todos esses sistemas, tá? Para nós aqui, em cima do GED 15303, nós teríamos que ter o certidão de registro do profissional, tá? Que isso daí, no caso de engenheiros, eletricistas,
ele vai buscar isso daí no site do CREA. Pode ser um técnico em eletrotécnica? Pode ser um técnico em eletrotécnica. Ele tem que também buscar o registro profissional para saber quais são as atribuições que ele tem, para saber se ele está em de acordo com a atividade que ele está exercendo, né? Outro documento que ele precisa seria a RT, como já foi apresentado aqui no início, que o Edson trouxe, que é esse documento, anotação de responsabilidade técnica, né? Pode ser a TRT dos técnicos, pode ser o termo de responsabilidade técnica, né? Então, tudo isso daí, ele vai precisar apresentar. Então, se ele já apresentou o registro com a RT ou a TRT, ele pode dar continuidade nesse processo. Faltou um desses dois, já volta o processo. Depois nós temos ali para ser apresentado junto à concessionária o anexo F, tá? Que é um documento onde você tem que mostrar todas as potências dos equipamentos e a unidade consumidora. Teria que estar tudo explicado ali. Nós temos também isso daí para pôr o quê? Um arquivo num CAD, DWG, uma planta da localização aonde vai ser instalada essa usina, né? Então, nós temos que ter uma planta de situação do padrão de entrada, numa visão ampla, tá? Limites da propriedade. Também nesse próprio CAD que vai ser apresentado, um diagrama unifilar, onde você vai demonstrar a quantidade de placas, qual o modelo de placas, qual a certificação da Inmetro da placa. O mesmo vale para os inversores, tá? O mesmo vale para mostrar o padrão de entrada, qual é o seu disjuntor de entrada, certo? O cabeamento que está chegando. Então, se isso daí não for observado, e se não tiver um profissional com conhecimento para saber quantificar e deixar claro isso daí, também não adianta, tá? Então, como eu disse aqui, a foto do padrão de entrada, uma visão ampla, uma foto do dispositivo de proteção, o que é o disjuntor de entrada. Além do anexo F, um anexo E. Esse anexo E, hoje nós temos dois modelos. Um que é até 10 kWp e o outro que é de 10 até 75, tá? Que nós temos que preencher. Então, quem vai saber isso daí é o projetista que vai estar fazendo todo esse processo. Dentro desse anexo E, ele se torna até um pouco repetitivo, mas vai estar todas as informações da unidade consumidora, que é esse UC, a identificação do titular com endereço, a atenção de entrada e toda a informação que vem na conta, ele tem que demonstrar ali, certo? E todos esses documentos são necessários quando se faz a apresentação de um pedido de geração fotovoltaica. Além disso, os documentos do titular da conta, o RG, o CPF, a fatura da conta de energia, tá? A última recebida, certo? Para comprovar o que você descreveu em cima, tá? E também, se for participação de compensação, tá? Ainda você tem um anexo G, que nesse anexo G que ele vai falar se você vai ter 50-50, 60-40, 30-70, quanto que vai para cada cliente e qual a localização dele, né? Então, para finalizar isso daí, antes que você tenha vistoria, você teria ainda essa plaquinha, tá? Que você tem que fixar isso daí. São duas dessas. Uma
no padrão de entrada, na caixa do medidor, certo? E outra no poste do lado de fora. Tá? Para quê? Para demonstrar para as equipes da concessionária que naquele imóvel existe uma geração. Tá? Então, para que ele tenha cuidado. Mas aí as pessoas me perguntam, né? Alguns que têm um pouquinho mais de conhecimento, mas dizem que se não tiver energia na rua, eu não tenho geração, então para que essa placa? Perfeito. Se você não tem energia da concessionária, você não tem geração também. O seu equipamento é desligado. Mas é para que o profissional da concessionária saiba identificar onde temos geração de energia, certo? E que para que ele tenha o cuidado redobrado, porque nem sempre é desligado a energia. Então, ele tem que tomar os cuidados em dobro, né? Então, com essas condições. Né? Tudo isso é a responsabilidade do projetista. É ele que deve dimensionar isso daí, ajustar esse sistema, fazer os arranjos do módulo, saber que módulo que vai usar, qual o inversor, qual a posição, quais as proteções, certo? Então, isso daí é indispensável, ele não pode deixar passar isso daí. E observar cuidadosamente, etapa por etapa, de todo esse processo. Por isso que é muito importante, eu não diria ser um expert nas normas, resoluções NBR, mas ter o conhecimento, sim, deve ter o conhecimento. Ler as normas, ler as resoluções, ler o PRODIST, sempre atualizado, procurar conhecer quais são as resoluções e normas que pega para uma instalação do fotovoltaico. Aí, na instalação do fotovoltaico, antes de entrar nisso daí, pessoal, vamos colocando aí no chat aí se está ok, se até aí clareou, porque até agora foi um pouco da introdução do que é o sistema e qual que é o processo, certo? Uma questão muito voltada a mais de quem projeta e instala. Agora vem um conhecimento do usuário final, o que ele vai ter na casa dele quando ele faz a aquisição de um sistema desse. O que é o sistema fotovoltaico? Basicamente, ele vai ser constituído em quê? Módulos fotovoltaicos, kits de fixação em alumínio anodizado, né? E parafusos de inox. Aqui vamos fazer um adendo nesse ponto aqui. Esse alumínio é um alumínio tratado, que pode ser ficado ao tempo, e é um material melhor que aqueles alumínios que nós vemos quando vamos para o litoral, certo? Porque esse alumínio ele não escurece com facilidade, igual o alumínio que a gente vê em áreas do litoral, certo? Por causa da maresia que eles atacam. Esse alumínio ele tem uma duração, um tratamento mais eficaz com relação ao tempo, a ação do tempo. E a questão de ser os parafusos de inox, toda a parte de inox, também é a durabilidade que vamos ter em relação a esse sistema, certo? Então, tudo isso daí vai proporcionar uma condição de melhoria para o sistema e a fixação dele, tá? Aí nós temos os cabos fotovoltaicos e conectores. Esse é outro ponto também. Por quê? Porque numa geração fotovoltaica, o que sai das placas até o inversor é corrente contínua, tá? Então, por ser corrente contínua, e normalmente ele fica no telhado, às vezes até ao tempo, então esses cabos, ele tem que ser cabos especiais, certo?
Não vamos aí pegar e pôr cabos fotovoltaicos, que é normal da instalação residencial, numa área de fotovoltaico, onde nós temos a corrente contínua. Ou vice-versa. Se você pega o cabo fotovoltaico para usar dentro da casa, o que você vai ter aí? Um desperdício de material num local onde não se faz a necessidade, ok? E os conectores também são conectores especiais, fabricados com um material que não sofre a radiação do sol, né? Além de tudo, tem um IP muito alto, né? Que é por causa de água e chuva, que é o IP65, certo? Depois disso daí, nós temos os string box, que são as caixas de proteção, tanto do lado CA e CC, tá? CC, corrente contínua, CA, corrente alternada. Essas proteções não podem ficar no mesmo lugar, numa mesma caixa, ou vindo por uma mesma tubulação, porque a corrente alternada tem um campo magnético, e ela induzindo na corrente contínua, ela vai trazer problema para essa geração. Então, tecnicamente falando, você teria uma proteção com uma tubulação e uma caixa somente para a corrente contínua e uma alimentação de todo o sistema, que é a corrente alternada, tudo individualizado. Certo? E os inversores. Os inversores, quais a função dos inversores? Tá? Os inversores seria pegar a corrente contínua e transformar ela em corrente alternada. A corrente alternada é o que nós usamos hoje na nossa casa, para ligar um televisor, tá? Para ligar um eletrodoméstico, para ligar um aparelho de som. O que é gerado direto do módulo fotovoltaico, as placas, não liga esses equipamentos, tá? Então, esse inversor é responsável em transformar a corrente contínua em corrente alternada e ajustar um outro fator, que é a frequência, para que a gente possa trabalhar. Então, ele equaliza essa geração que é feita em corrente contínua e em corrente alternada. Por isso que ela pode ser jogada na rede da concessionária. Então, ela fica em conformidade com o que foi gerado na corrente contínua. Certo? Na questão de inversores, hoje nós temos duas tecnologias. O inversor, que é com strings, e microinversores. Tá? Os microinversores já são instalados diretamente com os módulos fotovoltaicos. Então, eu diria que praticamente os cabos é o mínimo possível, mas os conectores nós não temos como escapar, certo? Vamos usar. E do inversor até a alimentação nossa é uma alimentação CA, né? Que tem que ser observado a corrente, a bitola do condutor, o tipo do condutor e essas questões ser muito bem atentas, tá? Para que não possa haver desperdício nem de material, nem de problemas elétricos. Aí, outra pergunta que quando a gente fala desses 5 componentes, as pessoas perguntam, mas você vai mexer na minha instalação da casa? Não. Na instalação da casa não se altera em nada, porque a gente vai pegar no seu QDC, seu quadro principal lá, o de disjuntores, vamos pegar uma alimentação dela e alimentar o seu sistema fotovoltaico, né? Então, vamos sair com uma alimentação dali, passa por essas proteções, que são os string box, e depois vai para o sistema fotovoltaico. Isso daí não interfere, eu não preciso ficar mudando a sua instalação, mexer na sua instalação, para que possa funcionar o sistema fotovoltaico, não se altera em nada. Né? Então, essa é um dos fatores bastante convincente aí. Né? A outra questão, todo esse sistema,
ele não tem barulho, tá? Não é que nem um ventilador que vai ficar lá em cima vibrando, com barulho, com ruídos que à noite se ouve. É totalmente silencioso, totalmente fixo, não tem movimentação, não tem barulho, não tem nada. Então, é estático, tá? Por isso que o profissional, quando vai fazer a instalação, ele tem que conhecer o tipo de telhado, para que faça uma boa fixação e não traga problema para ele, certo? A boa fixação não é só dos módulos, mas também para que depois não traga infiltração de água na laje do cliente, né? Então, esse só que é o cuidado, mas aí vai do profissional que está fazendo essa instalação, né? Isso é bom frisar, tá? Na questão dos módulos, né? Como já foi falado, a questão da radiação solar, os fótons, que daí ele vai fazer com que essa célula fotovoltaica, que é os semicondutores, se façam gerar essa energia, né? Esses módulos, nós temos uma condição que é chamada de bypass, tá? Que são esses diodos que estão aqui. Esses diodos, para que servem? É uma proteção desse sistema. Se vocês observarem aqui, a corrente elétrica ela vai passar nesse sentido aqui, olha. Então, cada conjunto desse daqui vai formar um grupo, tá? Vai formar um grupo. Se houver um sombreamento ou uma folha ou algo que vai parar, que vai interromper isso daqui, o que vai acontecer? Esse grupo de células para de funcionar, certo? Aí entra em função quem? Os diodos de bypass. Se ele parou de funcionar aqui, a corrente não vai mais descer aqui. E você vai passar esse caminho reto e vai continuar um próximo bloco para geração. O que interfere nisso daí? Perda de rendimento, tá? Qual que é a desvantagem que nós temos aí? Se você está no sistema que é com o string box, que é o inversor, certo? Quando você tem 10 placas ligadas no inversor e você tem um problema numa placa, como nós estamos demonstrando aqui, você vai perder potência nas 10 placas, tá? Então, você deixa de gerar uma quantidade, não só nessa que está com problema, mas em todas, certo? E nessa que está com o problema, ela vai gerar um aquecimento, certo? Além desse aquecimento, ela pode sofrer alguns danos de queimar até vir pegar fogo em certas condições, certo? Quando você usa os microinversores, que é o sistema que eu... Oi? Viu? Quando você está com microinversores e você ocorre um sombreamento ou algum objeto que venha impossibilitar essa corrente elétrica aqui, o que acontece? Você vai perder potência somente nessa. Se você tem essas mesmas 10 placas, você teria 5 microinversores. Então, com 4 microinversores e as 8 placas vão estar funcionando. Nessa uma aqui que você vai estar perdendo potência. Tá? As placas, normalmente ela vem nessa coloração que é o azul. Tá? Esse azul é a policristalino. Tá? Policristalino. É o tipo do semicondutor. E depois nós temos um outro tipo de placa que ela é um azul bem mais escuro, que ela é a monocristalino. A monocristalino, ela tem uma eficiência muito maior e um rendimento e capacidade de geração maior, que ela chega em torno até de 18% a mais de eficiência em relação a policristalino.
Não quer dizer que a policristalina seja ruim. É boa do mesmo jeito e tem geração da mesma forma, tá? Ela é confiável também, pode ser usado, não teria problema. A construção de uma placa dessa daqui. Então, o que ela teria? Uma moldura, um vidro especial, o encapsulante, que é um material que é chamado EVA, as células fotovoltaicas, de novo encapsulante, uma placa de fundo e depois a caixa de junção, onde nós encontramos aqueles diodos de bypass. Tá? Aí vai falar, todo esse conjunto aqui, nós temos a proteção, tá? Então, para chegar a danificar isso daqui, é difícil. É e não é, tá? Embora esse vidro são vidros especiais, tá? Feito próprio para essa condição, e às vezes a pessoa fala, e a gente vê até vídeos na internet de pessoas andando em cima desses módulos, né? Alguns casos até passando com um veículo em cima desses módulos. E aí ele demonstra, o vidro não se quebrou, não deformou, não fez nada, realmente. Mas e a célula que está aqui embaixo? Quem garante que não sofreu alguma fissura? Certo? Porque esse material ele é muito sensível, tá? Então, se ele sofrer alguma fissura, ele pode vir a ocorrer esse rompimento aqui da corrente elétrica. Às vezes não é nem sombreamento e nem material em cima dela, mas ela deixa de conduzir eletricidade. Deixando de conduzir eletricidade, o que vai ocorrer? O aquecimento em cima desses módulos, certo? E aonde você vai ter problema nisso aí. Então, a gente sempre fala, os módulos não foram feitos para subir em cima dele, e sim para deixar condicionado e instalado da melhor forma possível para não sofrer danos, né? Em cima disso daí, quando a gente fala de telhado, da fixação desses módulos e fixação dos inversores, nós temos uma série de elementos que nos auxilia na montagem disso daí. São suportes colocados para montagem das placas, dessas placas. Essas placas aqui, ela chega a ter em média aí uns 20 quilos cada uma. Então, esse material ele tem que ser resistente e compatível com aquele módulo que está sendo instalado, né? Então, nós temos os suportes para as telhas de barros, que seriam as telhas cerâmicas, mini trilhos e os trilhos que são feitos de 2,20 até 4 metros de comprimento, os parafusos de inox, suportes para regulagens de altura dos módulos, os intermediários, quando você une placas, o final das placas, emendas de trilhos, tá? Essa pecinha aqui, olha, essa pecinha é bastante importante, que ela estaria junto aqui, ó, tá? E também está nesse conjunto, que isso daqui é para fazer o aterramento dos módulos. Ela tem umas garras aqui embaixo, que quando você aperta isso daí sobre os trilhos e sobre as placas, ela marca esses trilhos, tá? Dando condição do aterramento que vai ser ligado aqui, ó, ela faça uma malha em todas as suas placas. Então, cada trilho precisa disso daqui. Nos módulos fotovoltaicos, vai esse sistema de aterramento. Por isso, quando eu disse lá em cima, que nós teríamos a 5419, que é o aterramento, é saber como fazer esse aterramento e fazer um bom aterramento, que seria a proteção do nosso sistema fotovoltaico, tá? E também, fora essas estruturas de telhado, nós teríamos estruturas de solo e estruturas de laje, que pode ser montado os módulos aqui em cima, da mesma forma também. Então, isso daí vai muito do tipo da instalação que será executado.
né? Aqui seriam os cabos e os conectores, os cabos especiais polarizados para evitar erros, tá? Então, o vermelho é no positivo da parte de corrente contínua, o preto negativo. Aqui os conectores macho e fêmea, C4, né? Aqui os string box, tá? Aqui nós temos tanto string box do lado da corrente contínua como do lado da corrente alternada, com chaves e proteções, DPS, tudo dimensionado de forma correta para oferecer segurança ao sistema que está sendo instalado. Aqui nós temos os inversores, tá? Esse é o inversor de string, né? Que são as separações que a gente faz com as placas. E aqui a gente pode ver numa instalação que vem da cima, que seria dos módulos, passa pela string box, desce e entra nos inversores, que é essa parte aqui. A alimentação dele vai sair, vai passar por uma outra string box de proteção da corrente alternada e vai para o QDC do cliente, que é o quadro de disjuntor. Então, toda essa parte aqui, ó, é uma construção de um inversor de string, tá? Essa parte metálica aqui é a conexão com Wi-Fi, tá? Para quê? Para acessar a rede de internet do cliente e o cliente poder monitorar o que ele está gerando, sem precisar estar vindo aqui no display do inversor para verificar o quanto está de geração. Então, com essa anteninha aqui, ele consegue monitorar. Aqui nós temos outro exemplo, com outro fabricante, tá? Ali é da Renovid, tá? Equipamentos da Renovid. Aqui são outros equipamentos que é da Fronius, mas vocês podem observar que é a mesma construção, só que isso daqui é uma potência mais elevada. Então, nós temos uma string aqui que é para um inversor, que vem dos módulos, que é a corrente contínua, passa pela proteção e chega até o inversor, cada uma com o seu específico. Não se pode fazer um geral para todos, tem que ser tudo separado de forma correta. Saindo dele, vai para a alimentação, certo? Então, aqui nós vamos ter a proteção de cada inversor, porque se um tiver problema, você tem condição de desligar somente um inversor e deixar os restantes funcionando. Se você faz uma alimentação para tudo, quando você para tudo. Então, você já trabalha com alimentação individualizada na parte DCA. Também com todas as proteções aqui dentro. Aqui são tipos de instalação. Aqui nós temos a instalação com um microinversor, tá? Que é aquela tecnologia um pouco diferente dessa, tá? Aqui vem tudo aqui para baixo. Nesse caso do microinversor, o microinversor fica instalado embaixo do módulo. Vendo que aqui está faltando colocar esse módulo aqui em cima, olha. Tá? Aí esse módulo vai ficar aqui fixado e preso. Certo? Aqui estão os terminais dele de ligação. Então, um já está ligado aqui e o outro será ligado aqui. E todos esses cabos são presos para que não fiquem encostados, né, junto à telha e protegidos. Certo? Aqui embaixo está a vista do inversor, que esse daqui nada mais é do que esse aqui, só que uma vista mais ampliada. E esse daqui é um kit de monitoramento, tá? Porque ele vai receber as informações desses componentes, trazer para cá e, através de uma rede de internet, ele vai enviar para um celular ou um computador do cliente, que esse cliente vai ter condição de monitorar o que está sendo gerado nessas placas. Tá? Ele consegue ver se está tendo eficiência, se não está, se tem sombreamento, se não tem, ele consegue visualizar
cada conjunto que está instalado num microinversor, ok? Aqui são algumas instalações, né? Aqui a placa montada já em cima desse componente, tá? Que seria em cima dessa, tá? Então, aqui você tem um microinversor. Pode ver que aqui foi feita a instalação em cima de telha de zinco, tá? Aqui nós temos uma outra instalação que é feita em telha cerâmica, certo? Aqui, ó, nós temos um aquecimento solar. Preste bem atenção, aquecimento solar não tem nada a ver com energia solar. Aquecimento solar é para aquecer água, que vai para boiler. Não tem ligação com elétrica. Aqui sim é só elétrico, ok? Aqui, ó, nós temos outro tipo de instalação também, que é com telha de cimento, certo? Então, veja que toda a instalação foi feita com parafuso, fixado no caibro embaixo e vedado esse parafuso, para evitar problema de água. Embora ele está em cima da capa, que a possibilidade de correr água é mais difícil, mas assim mesmo ainda é vedado. E aqui está os trilhos já montados de forma para receber os módulos. E aqui é a colocação dos módulos, que é desta instalação aqui, certo? E nesse ponto aqui, olha, é aquele cabo terra que eu comentei, certo? Então, ela vem aqui, aí ela vai entrar para baixo do telhado. No caso dessa casa aqui, ela tem um aterramento, o aterramento está de acordo com a norma, então a gente pode fazer a ligação junto com esse setor, certo? Não precisamos fazer outro. Quando não se tem um aterramento no imóvel, aí sim nós temos que fazer um aterramento próprio para esse sistema aqui, ok? E daí tem outros tipos de telhado, mas para todos tem o sistema próprio para fazer a fixação e a montagem dessas estruturas. Agora é com você, Edson. Aí encerra essa apresentação do que é o sistema fotovoltaico. Uma boa apresentação, com os detalhes principais, né? E agora fica aberto aí as perguntas para vocês, se tiverem dúvidas ou se tiverem perguntas, pode fazer no chat ou, eventualmente, até abrir o microfone aí e fazer uma pergunta. Fiquem à vontade. Amigo Janilson, que está por aí. Você pode parar o compartilhamento, se quiser. Certo, tá. Tem, em cima de tudo, tem vai aparecer, a hora que você chegar em cima, vai aparecer uma telinha ali, um botão vermelho ali, Stop Share Screen. Isso. Bom, alguém abriu o microfone e quer falar? Vamos lá, Fábio. Hélio, quanto tempo, mais ou menos, para recuperar investimento, para fazer isso aí? Em média, assim. Olha, o tempo médio de investimento é de 5 a 6 anos. Depende muito do sistema que está sendo instalado, tá? Da potência que está sendo colocado. Mas vamos falar um tempo médio de 5 a 6 anos. Pode ocorrer menor e pode ocorrer maior também. A vida útil do sistema, o quê? 30 anos, coisa assim? Olha, dos módulos fotovoltaicos, ele dá 25 anos com 80% de rendimento. Né? 20 anos aí, né? Se não der uma ventaninha, um vendaval aí. Então... Aí tem que ser um vendaval meio forte aí, tá? Até aproveitando essa questão aí que você falou do vendaval, esses módulos aí são testados com bombardeamento de granizo, tá? Então, esse bombardeamento aí são
umas esferas de granizo, agora eu não lembro a medida dela, o diâmetro dela, mas ela vai a uma velocidade de 80 quilômetros em cima do vidro, de um módulo pronto, tá? E depois é feito toda a inspeção, tanto elétrica quanto física, desses componentes do módulo fotovoltaico, para garantir essa eficiência aí. Show de bola. Obrigado, Elio. Valeu. Eu já acompanhei testes disso, são testes muito bem feitos. Tá falando com a gente, Rodolfo deu uma falhada. Isso, sou eu aqui. Não deu para ouvir o final, hein? Ah, falhou? Você falou, eu acompanhei testes disso e são testes e aí parou. Parou o áudio. Ah, tá. Testes de torre de transmissão de energia. Uhum. Que parece que não aguenta vendaval. Está falhando sua conexão. Está falhando? Tá. Voltou. Está dando bom. Tá dando umas falhadas aí. Aqui é microfone ruim. Super conexão, né? Super. Mas então, os testes são muito bem feitos. Então, a gente tem que confiar, né? Bacana. Confiabilíssimo. JR Facility diz que entrou agora, não está conectando. JR, você não está ouvindo, eu vou ter que escrever, né? O Ilamar também não. Vocês não estão nos ouvindo? Ilamar e JR, não ouvem? Eu vou tentar ajudar eles aqui. Veja lá. É que a gente também já está. Eu fui ouvido ou não? Foi sim. Tá ok, Rodolfo. Legal. Hélio, como é que estão, né? Como é que está as conexões, não, os processos hoje? Quanto tempo está demorando hoje para você fazer uma solicitação de acesso e aí conseguir aprovação, principalmente aqui na nossa região, né? Na região da CPFL? Olha, na nossa região aqui está um prazo mínimo de 2 meses. Tá? 2 meses. A partir do momento que você fez a solicitação, entregou toda a documentação ali que você pediu. Exato. Porque qual que é o sistema que eu particularmente adoto? Então, eu tendo um cliente que confirma o pedido comigo, eu já começo a montar um processo de entrada junto à concessionária, tá? Eu recebendo esse material, eu já coloquei esse processo junto à concessionária. Tá? E aí, isso daí, só esse processo de análise técnica e comercial são 30 dias. Tá? Aí eles nos retornam. Nesse prazo de 30 dias, é um tempo que a gente tem suficiente para a instalação do sistema. Né? E aí já dá para pedir a vistoria. Legal. Ok? Perfeito. Então, o pessoal está falando do JR Facilities, é justamente que não consegue conectar, é justamente porque estava ali, o Caio falou com ele, né? Isso, o Caio está lá. Legal. Mais alguma outra pergunta, pessoal, para a gente... Genilson, meu amigo, quer conversar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Leandro, João Manuel, que estão por aí. Para mim, ok. A apresentação foi muito boa. Ótimo. Perfeito. Fala, Genilson. Parabéns, Obrigado, Rodolfo. Está cortando o áudio, tá? Ainda está cortando. Mas a apresentação foi brilhante. Legal. Deu para entender. Perfeito. As vantagens. Então, na verdade, se você fez uma pergunta, falhou. Isso. Mas, pelo que eu entendi, você perguntou quais são as vantagens de um sistema fotovoltaico. Isso. Não foi pergunta, não. Deu para entender. Ok, as vantagens. Deu para entender. Tá.
Legal. Muito se fala sobre fotovoltaico, ser economia, blá, 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 mas já existe certamente alguns estudos, porque para você produzir todo o sistema, placas mais caras, tudo, tem algum sistema que fala sobre o custo de produção em relação ao custo de economia? Você já viu alguma coisa disso ou não? Eu sei que era para fazer pergunta fácil, mas... Não, tudo bem. Eu não vi um estudo específico disso daí, questão você quantificar em moeda o que daria isso daí. O que normalmente a gente costuma fazer é uma análise de investimento em relação ao que você vai ter de retorno. Só que quando fazemos isso, a gente considera os mesmos valores que a concessionária atribui. Tá? Agora, eu acredito que se fosse lançar isso daí, valorizar a questão do custo da energia na geração com um valor real, eu iria pegar o seu valor de investimento. Não sou um matemático e nem um financeiro, mas eu iria fazer uma relação do valor do seu investimento em relação ao valor da energia gerada no mês. Tá? Não sei se eu estaria no caminho certo, assim, economicamente falando, tá? Mas eu acredito que estaria por aí. Legal. Ótimo, perfeito. Genilson, você chegou a abrir o microfone para falar? Quer falar alguma coisa, Genilson? Acho que ele não ouviu. Ele abriu o microfone, mas não estou escutando ele. Sim. Não estou te escutando, Genilson. Algum problema com o seu microfone. Jéssica também acho que abriu o microfone, quer falar? Podem pôr no chat, caso o Também pode microfone colocar, não esteja... exatamente. Isso. Bom, povo, eu acho que o JR Facilities agora conseguiu conectar. Ele conseguiu. Legal, bacana. O Janil está dizendo que está tudo certo, tudo legal. Quer fazer uma pergunta? Acompanhar? Ele conseguiu acompanhar? Acho que uma parte ainda não estava conseguindo acessar o número. Né? Mas a gente vai colocar o conteúdo, todas as coisas nas nossas redes sociais. Depois a gente coloca lá no nosso YouTube. O pessoal que não conseguiu acompanhar, consegue acompanhar por lá e depois isso e outros conteúdos que a gente vai acabar colocando por lá. E aí, caso tenha alguma dúvida, pode pôr lá no site da associação, a gente vai procurar responder também, tá? Isso. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de fazer, meu nome é Romualdo, sou engenheiro eletricista, tá? Eu gostaria de fazer tirar uma dúvida, na verdade, com os professores aí. É o Hélio Druzian, quando eu comecei, ele estava apresentando, e depois o Edson falou um pouquinho, enquanto eu ajeitava aqui o áudio, junto com o Caio aqui. Obrigado aí pelo apoio, Caio. De nada. A minha dúvida é o seguinte, pessoal, eu estou com uma usina para ser projetada aí no interior, e essa usina ela está numa concessão da Energisa e uma cooperativa, tá? E aí, eu acho que para quem já conhece o que é uma cooperativa aí, quando a gente entrar com uma usina aí, vai tirar um pouco dessa receita aí desse pessoal da cooperativa, né? Então, o cooperado, ele estava tentando por ele mesmo e ele não conseguia fazer esse acesso, ter esse respaldo aí com o pessoal da cooperativa. E aí eu solicitei uma tratativa com o pessoal até que foi um pouco relutante aí com relação às normas, regra aí com relação às leis no nosso país, né? Mas aí eu tive que ser claro que uma vez que a Enel
assinou isso, a ANEEL assinou isso embaixo aí, que a gente pode estar entrando com o micro e a mini geração. Isso é viável, sim, em qualquer lugar do nosso país, né? Perfeito. Creio, né, que não é para ter nenhuma objeção com relação à cooperativa ou qualquer outro que esteja lá na ponta, né? Então, essa primeira etapa que eu fiz com essa cooperativa, eu vi que a minha tratativa ela ainda vai continuar, mas agora analisando um pouquinho, eu creio que talvez seja o caso também de eu estar fazendo uma solicitação junto à Energisa, para ver qual o respaldo da Energisa, entendeu? Agora, como vocês já têm mais conhecimento nessa questão, talvez vocês possam nos ajudar. O que eu poderia dizer para você é assim, com relação à ANEEL, ela deixa bem claro essa formatação do sistema da usina que você está colocando, perfeito? Então, até aí, as concessionárias, elas até relutam um pouco em certas condições para querer dificultar um pouco esse acesso. Não é por maldade, não. Às vezes ela põe porque ela quer conhecer qual é o tipo de investimento e como está se fazendo. Porque você também, como profissional da área, você sabe também que existem os bons e os maus. E tem muita gente que não usa isso daí para um lado bom. Tá? Então, ela vai questionar, ela vai perguntar e ela vai trazer com que você leve todas as informações para ela, claro e objetivo. E, por outro lado, o pessoal que está para receber esses créditos, às vezes reluta porque eles não conhecem todo o sistema. Então, você teria que fazer 2 trabalhos ali para que possa unir essas 2 consciências aí e deixar bem claro. Tá? Com relação à concessionária, eu acho que seria o maior problema, porque documentação. Tá? Então, se a documentação tiver conforme a resolução da ANEEL, conforme o Prodiste, ela não tem como fazer a rejeição desse processo. Ela não pode negar esse processo. Tá? Então, ela teria que aceitar, porque isso daí já é uma lei aí que está vigorando. Embora ela está num processo de reformulação, e estamos aí desde 2018, mas ela aceita esse processo, sim. É levar a documentação de forma clara ali, que eles vão aceitar, sim. Ok? Legal. Não sei se eu cheguei na sua resposta. Referente à concessionária, eu creio que ela talvez ela não possa ter... As questões dela internamente, ela vai ter, lógico. Vai ter, acho que qualquer isso. uma em qualquer lugar do Brasil, né? Isso. Mas em relação à cooperativa, a cooperativa foi o que eu tive que abrir o jogo logo para o pessoal. O seguinte, independente, eu creio que isso é o futuro. Energia solar é o futuro do mundo, né? Então, a gente não pode ir contra isso daí, entendeu? Eles que têm que se adequar às novas tecnologias, às novas formas de poder estar tratando isso. Agora, creio eu que eles não podem criar uma barreira entre um cooperado que queira instalar uma usina. Aí, a minha questão com eles foi o seguinte: se o cooperado ele tá fazendo uma usina para o seu consumo próprio, perfeito, é uma coisa ali que está dentro e ele não pode... Mas vamos dizer que esse cooperado queira aumentar essa produção e queira vender esse produto. Aí eu virei para o camarada e falei: vocês têm interesse em comprar esse produto? Ele falou que não é interessante. Tá, beleza, mas não é interessante você comprar, mas eu posso vender para outras pessoas, posso vender para o Mercado Livre, posso vender para a concessionária, posso vender para outras pessoas. Porque até então a rede ela não é própria a não ser da concessão da concessionária, né? Certo, mas aí tem um porém. Esse sistema de você montar uma usina e vender, se você for usar esse termo, você já é barrado aí, porque aí a lei não permite, certo? Então, aí você teria que fazer o sistema de cooperativa ou consórcio. Existe um outro caminho
tá? Que dá para se chegar nesse ponto que você está. Mas isso não pode ser explícito, falar assim, eu vou fazer uma usina e vou vender para o pessoal. Tá? Então, a coisa aí se torna figurado de uma outra forma na visão das concessionárias. Certo? Sabe-se que tem um outro caminho, um pouco mais trabalhoso, mais detalhado, mas tem que ser observado essas condições aí. A forma de apresentar, sabe? Então, a forma de colocar ali que tem que ser uma forma diferenciada. Eu não teria as palavras certas para colocar agora, porque, como eu disse, a questão de compartilhado e empreendimento múltiplo dá muito detalhe. Tá? É um tema que, se fosse ver, nós teríamos que falar só disso daí. Entendi. Não, tranquilo, Hélio. Obrigado aí pelo esclarecimento. E a gente vai se aprofundar aí nas informações que a gente possa estar levantando essas questões mais para frente. Até então, a gente só está no consumo mesmo do cliente, entendeu? Perfeito. Mas aí, lógico que não cabe a gente também fazer uma pergunta que, de repente, ele poderia falar, não, é cabível, ou lá na frente a gente pode estar pensando no aumento aí de carga, né? Perfeito. Porque hoje a gente ouve muito assim fazer as construções de grandes usinas. Aí seria falar, mas como que faz a usina? Mas é uma forma diferenciada de se aplicar a lei em cima dela. Tá? Bacana, legal. Obrigado, Hélio. Dentro do contexto. Obrigado. Valeu. Acho que não temos mais perguntas, né, Caio? Já chegou ao ponto. Caso mais ninguém tenha alguma pergunta ou algo para pôr, a gente vai ficar por aqui. Já deu o horário. Exatamente. Convidando a todos para seguir nossas redes sociais, o Caio colocou aí na... Isso. Eu coloquei aqui no chat nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso LinkedIn, canal do YouTube. Sigam a gente por lá, que a gente sempre está convidando para outros eventos que nós fazemos aqui e publicando bastante coisa por lá. Quero agradecer aí a presença de todos os participantes que ficaram com a gente até o final, aos membros aí que são da associação, vi aí o Fábio, o Rodolfo, o Maico, o João Manuel, sempre junto. O Wendel, mais algum outro aí que eu não tenha citado. Lembrando que a associação faz todo esse serviço em parceria com o CREA São Paulo, então o CREA nos apoia aí, é uma parceria mútua entre nós aí para que possamos levar a valorização profissional a todos os profissionais de classe e o conhecimento à sociedade civil. Então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez. Tchau, uma boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E vamos tocando. Com saúde, com vacina. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau.